Fala galera, tudo bem? Está começando mais um Enrolados Podcast. Solta a vinheta. E hoje temos a alegria de receber uma mulher que representa muitas frentes importantes da sociedade. É diretora do Colégio Evolução, tradicional instituição localizada em São João de Meriti, na rua Joana Calil. É esposa do Márcio Freitas, mãe dedicada da Milena e da Valentina, e agora é avó da Helena, que hoje completa um mês. Cristã firme na fé, é também musicista, apaixonada por louvor e adoração. No campo social e político, ela se destacou ao se candidatar ao cargo de vereadora nas últimas eleições, onde conquistou uma votação expressiva, fruto do seu trabalho sério e coerente próximo da comunidade. Além disso, é uma empresária na área educacional, que mesmo diante das dificuldades do cenário brasileiro, mantém princípios cristãos firmes em sua gestão. Hoje, vamos conversar com ela sobre os desafios e oportunidades de ser cristã, educadora, empresária e atuante política em meio à realidade atual do Brasil. Bem-vinda, Vânia Ventura. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago? Tá um pouquinho nervosa? Um pouco. Um pouquinho, né? Vânia, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, lá da sua infância. Então, Thiago, a minha infância foi maravilhosa, eu costumo dizer. Não tenho nada a reclamar, mas foi bem difícil em alguns momentos. Todo mundo sabe que eu perdi meu pai com 12 anos de idade e logo após o meu irmão nasceu, que é o Rafael hoje em dia, né? Que o Rafael já tem 30 anos. E logo depois do nascimento do Rafael, eu também perdi outro irmão, já com 16 anos que eu tinha e meu irmão tinha 17. Então foram duas perdas junto com meu avô e com meu tio, todos em menos de 5 anos. Então foi Caramba. Nesse período de 12 a 18 anos, eu perdi 4 homens da família, que eram da família do meu pai, eram 4 homens que para mim significavam tudo na minha vida, principalmente meu pai, Te que dava uma base, né? sempre foi muito presente. E a vida é um desafio, que eu costumo dizer. Então, eu tive que acostumar a viver sem a presença de homens da família que eram a base de toda a família. Não só eu. Eu acho que eu não posso me sentir sozinha em tanto sofrimento, porque eu não sofri sozinha. Minha tia sofreu, meus tios sofreram com a perda do pai, minha avó sofreu com a perda do filho, do neto, do genro e do marido. E minha avó foi muito firme comigo e com todas as perdas. Eu acho que minha avó é o maior exemplo de vida que me deixou de pé na hora que eu mais precisava. Eu costumo chorar nessa hora, mas eu prometi que eu não ia chorar. Respira. Então, Thiago, assim, eu tenho muito orgulho de ter, apesar de tantas perdas, ter conseguido superar, entre aspas, porque a gente nunca supera a morte de um pai, nunca. A gente sempre lembra, e a gente lembra agora com saudade, não com tanto sofrimento igual a gente fez naquele momento, né? De criança. Uma criança perder um pai, para mim, é das dores piores da vida, um pai presente. É uma dor insuportável. E eu no caixão, eu fui no enterro do meu pai, e eu prometi para o meu pai, no caixão, eu falei assim, pai, eu vou cuidar de toda a família. Você que você morreu, você não devia ter morrido. Eu falei no ouvido do meu pai com 12 anos. Você não deveria ter morrido. Então, já que você teve que ir, já que Deus teve que te levar, você deixa comigo que eu vou resolver a vida de toda a família junto. E eu saí dali, passei muito mal por alguns dias, e minha avó sempre falava que na vida a gente tem que aprender a superar até as dores mais intensas. E passaram-se os anos e eu aprendi, né? Eu não tive uma adolescência normal, né? Entre aspas. Aquela adolescência que você vai para a casa do seu amigo, aquela adolescência que você estuda, que você vai para... Não. Minha adolescência era sair do Guararapes, que era meu colégio, né, atual. Minha avó começou a pagar minha escola, porque minha mãe tinha alguns problemas de saúde. Então, quem cuidou de mim foi a minha avó, e quem cuidava do meu irmão, que tinha acabado de nascer, era eu. Então, minha avó me ajudava muito com
com o meu irmão. Nós tínhamos uma secretária lá do lar na época que tomava conta do meu irmão enquanto eu estava estudando, mas eu chegava, arrumava a casa, tomava conta de um bebê, Meu tomava Deus. conta da minha mãe, que tinha problemas sérios de nervos, essas coisas todas. Morava naquela casa onde é a escola hoje, sozinha. Eu morei lá com a minha mãe e com essa secretária, de 12 anos mais ou menos, até eu me casar. Eu entrei para a igreja logo assim depois, mas de 12 anos, 16 a 17 foi, eu não tive adolescência, eu tive um filho para cuidar. Que eu falo para tudo, mas eu não me arrependo. Nenhum minuto eu me arrependo de ter sido praticamente a mãe do Rafael, porque é, essa parte. Respira, respira, calma. É, eu acho que ter cuidado do Rafael me fez ter a responsabilidade com os filhos dos outros que eu tenho hoje. Eu não sei ver uma criança sofrendo. Eu acho que o que eu sofri na época, eu acho que ninguém tem que sofrer, entendeu? Então, a gente pode mudar de assunto. Podemos. E aí, a fé entrou na sua vida nesse Sim. período. Você tinha quantos anos? Você lembra, mais ou menos? Então, eu tinha mais ou menos 13 anos quando minha avó falou: Vânia, você não sai de casa, você. Vamos para a igreja. Falei: vó, eu não quero ir para lugar nenhum. Eu Aí prefiro te ficar em levou para a casa. igreja. Mas mesmo assim, minha avó me levou para a Igreja Cristã Maranata na época, com Já 13 era ali anos. na Meu pai tinha Pernambucana? morrido há um ano e eu fiquei muito. Antes do meu irmão até nascer, eu entrei para a igreja. Logo após o Rafael nasceu, ele nasceu em julho, eu entrei para a igreja mais ou menos em maio, né? Uhum. De 94. E eu conheci, eu tinha só 13 anos, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, na verdade. Mas eu conheci um povo que me acolheu naquela igreja, sabe? Uhum. E tudo que eu sei de Deus, que eu aprendi os 30 anos que eu fiquei lá. Praticamente 30 anos que eu fiquei na Maranata. Hoje eu sou da ICR, mas eu aprendi muita coisa, principalmente a lidar com situações difíceis na vida. Eu fui muito bem amparada por um pastor chamado Celestino. Toda a minha família conhece ele. Ele colocava os jovens para ficar comigo, ele pediu para uma das irmãs da igreja ficar comigo em dias que eu estava sozinha, que eu dormia sozinha com o Rafael. E essa menina, e essa é a Demilde o nome dela, ela ficou comigo até eu casar. A Ademilde, como é que ela é? A Demilde é uma senhora, Uma assim, senhora? ela hoje é uma senhora, na época ela era jovem, um pouco mais velha que eu, né? Ela tinha uns 15 anos mais velha que eu na época. Magrinha? E ela foi madrinha do meu casamento, na verdade, com o Márcio, entendeu? Eu conheço dessa igreja, conheço uma Ademilde, não Só sei se tem ela. Se você conhece, é ela. Ela é conheço. maravilhosa e eu devo tudo que eu assim sei. Ela não deixava eu desistir, assim, sabe? Tudo que eu falava assim, Demilde, a gente precisa arrumar um emprego, a gente precisa fazer isso, a gente vai calma. A gente não está faltando nada para a gente está sob a direção de Deus. E ela me fez ter uma fé durante esses 5 anos, que é quase 5 anos que ela morou comigo, onde minha mãe saía muito, essas coisas todas, onde ela me ajudou muito. Ela levava eu e Rafael para a igreja, a gente ia da escola até a Maranata de Vila dos Teles a pé, porque a gente não tinha dinheiro. Então a Uhum. gente ia, descia o morro, subia o morro com o Rafael. 7h30 a gente estava na igreja, 8h30 a gente já saía, meia hora a gente andava de lá da igreja, subia todos os morros e chegava na Até chegar em escola. casa. Mas a gente ia para a igreja todo dia, todo dia. Conheço, ela fez parte da minha infância. Ela morou um tempo na casa da minha tia. Ela mora em Rocha Miranda, se eu não me Isso, engano, hoje. exatamente. É ela Encontrei mesmo. ela por esses dias aí Ela no. foi assim, a mãe, ela não deixava nem eu dar a mão pro Márcio na época. Você conheceu o Márcio na igreja? Na igreja, eu conheci o Márcio com 14 anos na igreja, mas a gente nunca, a gente só namorou com 16, porque lá na igreja tinha umas restrições, tinha que ter um trabalho, tinha que já ser algumas coisas. Tinha uma idade, né? Tinha uma Algumas idade certa para regras. começar a namorar. Então a gente começou a namorar com 16, noivamos com 17 e casamos com 18, na verdade. Foram Caramba. 3 anos assim que a gente se preparou para o casamento. A gente casou com 18 e a Milena nasceu quando eu tinha 25 anos, mais ou menos. Caramba, então foi Foi. foram 7 anos de lua É de porque mel. a gente ficou.
ele saiu do trabalho, foi algumas coisas aconteceram, porque ele queria me ajudar na escola, porque a escola, assim que abriu, foi tendo um crescimento muito rápido, muito grande. Era Colégio Ventura, né, que você sabe. Isso. E a gente abriu uma, assim, toma-se conta, sua filha, depois explicadora. Quando a gente botou Colégio Ventura, em 96, 97 a gente legalizou, o número de alunos de 100 foi para 400, para 500. E aquele número ficou todos os anos sendo aquele número de 500 alunos. E eu já não suportava sozinha. Muita gente me ajudava, a igreja sempre, né, que eu falo. Essa igreja sempre me ajudou. As irmãs da igreja, Vânia, precisa de ajuda, porque eu não sabia nada de educação com 17 anos, com 16 anos. Eu abri a escola com 17 anos. E como é que foi essa? E Vou abrir uma escola. De onde veio esse? você não tem ideia do que aconteceu para abrir a escola. Minha avó chegou um dia e falou assim: Vânia, você quer trabalhar em alguma coisa? Trabalha dentro de casa que dá para você cuidar do seu irmão. Aí eu falei: vó, o que eu vou fazer se eu não sou formada em nada ainda? Eu estava terminando o ensino segundo grau da época. Isso. Aí ela: por que você não pega umas criancinhas e toma conta, que vai dar tudo certo? Vamos fazer o seguinte, Vânia, vamos lá em Caxias, vamos comprar 10 mesinhas e umas 20 cadeirinhas e a gente traz, minha avó, na época, e a gente traz, você vê se dá certo. Se der certo, tudo bem. Se não der, a gente tentou. Pois eu fui com a minha avó de ônibus. E como é que A traz de gente ônibus trouxe. 20 A cadeiras? minha avó trouxe 10 comigo 10 10 20 mesas, cadeiras. daquelas de plástico branca. Trouxe 10 mesas. Minha avó carregava ela era bem forte. Ela carregou as cadeiras, eu carregava a mesa, ou eu carregava a mesa. Era nós duas só. A gente, para passar na roleta do ônibus na época, o moço falou assim: não é melhor deixar aqui atrás? Ela: não. A gente vai passar, minha avó. A gente vai passar pela roleta tudo. Foi assim. Aí a gente passou pela roleta, sentamos, saímos pela frente do ônibus. E foi assim. Eu não esqueço até hoje, minha avó falando pro motorista: muito obrigado. Um dia você ainda vai escutar falar sobre essa mesinha, essa cadeirinha. E eu, quando eu tenho oportunidade, eu sempre conto como começou essa história Ô, Vânia, como é que você começou se você não era professora, estava se formando? Como é que você não era pedagoga, se você não era isso? Não, eu não era nada. Deus fez tudo acontecer de uma forma extraordinária na minha Com vida. 17 anos você começou então a tomar conta 17 das anos eu já crianças. tocava na igreja, eu já estava noiva do Márcio na época, mas eu precisava de um trabalho para casar, entendeu? Eu não fazia nada. Mas trabalhava com o que O na Márcio época? trabalhava numa firma, era administrador de uma firma em Ramos, uma firma muito conceituada. Ele trabalhava lá já, mas trabalha desde 15 anos naquela firma, e saiu com 24 para me ajudar, porque eu já não suportava ficar com 400, 500 alunos, mas eu já, antes da Milena nascer, quando a Milena nasceu, eu estava terminando pedagogia, com 25 anos. E com 26, quando a Milena tinha 1 ano, eu comecei a fazer psicologia. Então, assim, eu emendei uma faculdade na outra, com 30 eu estava formada, 32 eu acho, mais ou menos. Eu estava formada nas duas faculdades. Então, foi assim, 10 anos fazendo faculdade, mais ou Rápido. menos. Porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. Isso eu acho que valeu a pena parte da minha vida, porque quando eu fui legalizar a escola, eu lembro até hoje que um supervisor de educação chamado Otton, muito meu amigo, Otton, falou assim: ô Vânia, cadê? No processo de legalização precisa de um pedagogo. Quem é que vai ser seu pedagogo? Eu falei: o que é pedagogo? Há 30 anos atrás não tinha. A Demilde, olha isso. Gente, de novo A ela. Demilde falou assim: ô Vânia, eu acabei de terminar essa faculdade, mas não serve para nada não, tá? Eu, claro que serve. O Otton falou comigo hoje de manhã que a gente precisava de uma pedagoga. Aí ela falou assim: pode usar meu nome, eu te ajudo a dar. Ela ficou dando aula ainda na minha, tu acredita que a Demilde ainda foi professora da minha escola há muitos anos? E Gente, pedagoga, a primeira. Tá lá o nome que mundo dela, você acha que pequeno, tá até cara. hoje o nome dela lá. Então, assim, a Demilde foi a primeira pedagoga a assinar pela escola, diretora, né, da escola, no caso. Aí, depois de uns 6 anos, eu me formei, aí tirei o nome dela. Mas eu queria, assim, sabe aquela vontade? Vou deixar ela aqui para ser a segunda, porque, na verdade, quando você passa de 300 alunos em uma escola, por lei, você tem que ter a diretora substituta. E eu deixei ela lá, com o nome dela, só por deixar, porque eu queria que, de alguma forma, ela ficasse ali comigo, de alguma Perpetuasse, forma, né? perpetuasse. Mas aí, depois a gente, vou contar o restante conforme você for fazendo as perguntas, como se entrou a outra parte da escola. Vamos falar um pouquinho sobre tua família, a constituição da tua família. Você conheceu o Márcio, noivaram, casaram, Sim. e você trabalhava e agora engravidou da Milena. Uhum. Como é que foi essa... Pois Porque a gente é. tem assim,
O casal de empresários te engravida, mas beleza. Não tem auxílio vai maternidade, tocando. não tem. Então a menina nasceu já na escola. Já nasceu e ficou na escola depois de 15 dias. Não, nem 15. Eu tirei os pontos com 8 dias, 10 dias eu voltei a trabalhar. No dia que foi no médico. A Meire foi no dia que ela foi no médico tirar os Exatamente. pontos. Isso. Já volta, passa, ou seja, já fui na rua. Já volta, Isso. passa, fica ali. Não, vou dar só uma passadinha. Então, Passadinha nada. a fica Milena foi o dia praticamente isso. todo. A gente. Aí já era a Agatha, a secretária. Não, minto. Eu não lembro da secretária na época. Mas a Milena nasceu, o Márcio saiu do trabalho. Foi quando a gente começou a fazer umas construções na escola e o Márcio estava presente para poder resolver Porque essas antes era coisas. só aquele térreo, só Só aquelas era. salas de baixo. Não tinha aquele primeiro prédio, não. Era só o segundo prédio atrás do primeiro. Isso, que E depois que a onde é gente fez o educação terceiro, infantil. Então, aonde é a educação infantil, era a minha casa, aquilo ali. Toda a minha casa era aquilo, não tinha aquele prédio da frente. Então, o primeiro prédio, onde tem a creche, o judô, essas coisas, isso aí foi tudo Márcio, que quando saiu da empresa, toda a rescisão, aquela coisa, a gente foi construindo, junto com a minha mãe, junto com a família, minha avó ajudando, meus familiares, vamos fazer e vamos acontecer. A gente fez a nossa casa na frente da escola, ficamos morando no prédio da frente, depois a gente teve que sair de novo. Por uns 10 anos a gente morou na casa da frente. E como cresceu de novo a escola, fizemos o Sim. terceiro prédio atrás. Foi mais ou menos assim. Então, agora a gente tem do sexto ao nono ano, porque após a pandemia, como todo mundo sabe. Mas, assim, o primeiro, assim que a gente, falando de família, né? Assim que eu saí da maternidade da Milena, era dia 18 de dezembro, Milena nasceu. Eu falei, nossa, eu vou ter Alguns dias. 30 dias. Mas não, esqueci que janeiro era tempo de matrícula. 5 de janeiro, Milena foi sortuda, ela ficou comigo 15 dias ainda. Então, como Milena nasceu dia 18, dia 5 de janeiro eu voltei a trabalhar, botei ela lá no Bebê Conforto, do lado, e toco o barco. E ela foi crescendo, e eu tinha uma creche na época, minha mãe voltou a trabalhar comigo. Então, minha mãe praticamente, ela tinha uma menina que cuidava dela também, mas minha mãe era muito chata. Então, minha mãe queria, de alguma forma, estar presente, porque eu sinto que ela não pôde estar presente naqueles anos que ela sofreu com a doença, com aquele nervoso todo dela de ter perdido o filho, o marido, aquelas coisas. Então, ela quis suprir de alguma forma, cuidando das netas. Então, ela foi muito presente, assim, no momento que a Milena nasceu. Cuidou, olhou e não deixava ela ficar muito tempo na creche. Ficava um pouquinho quando ela tinha que sair, mas ela voltava, Eu já pegava e pegava levava para casa dela. Então, eu tive um apoio, assim, dela no começo muito, muito legal. E minha avó, né? Minha avó nunca soltou minha mão nem para ir na esquina. Caramba. Aonde tu vai, eu tô contigo e não abro. Então, assim, minha avó, para mim, é o amor da minha vida, que eu falo. As minhas filhas são o amor da minha vida, mas minha avó tá acima de qualquer coisa. Entendeu? Para você ver o amor que eu sinto por ela. Entendeu? Eu acho, ela tem 98 anos, mas eu todo dia peço para Deus, deixa ela mais um pouquinho, porque eu não tô preparada. Deixa mais um pouquinho. E ela tá lá, brinca. Ela gosta de beber um chopp, às vezes, no alemão. Aí, Vânia, vamos lá. Nos aniversários dela no alemão, ela gosta. Então, assim, ela tem um lado sarcástico que nenhum problema consegue me atingir quando eu vou para casa dela. Às vezes eu tô cheia de problema. Ai, vó, que problema? Ela fala assim, né? Problema, deixa isso tudo para lá. Fica aqui com a vovó, que não sei o quê. Ela começa a brincar. Você acredita que eu esqueço os problemas quando eu tô com a minha avó? Porque eu falo assim, cara, ela tá com 98 anos brincando desse jeito. Por que eu tenho que sofrer? Qualquer coisa fica muito pequeno diante do que eu vejo na minha avó. Um exemplo de vida para toda a família, de verdade. E a Valentina veio quando? Então, a Valentina é um caso, um caso que veio assim, a gente ama demais a Valentina, mas A Valentina, assim como o Benício, não estava planejada? a Valentina nunca foi planejada para nada, na verdade. Então, eu sempre quis ter uma filha só. Eu sempre quis ter um menino. E a Valentina, depois Bom de que você tem o Guilherme hoje. eu falo até hoje, cara, cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Meu irmão teve um filho homem, eu tive 2 filhas mulher. Então, o nome do filho do meu irmão ia até ser Miguel, mas a esposa preferiu Razael. Mas eu acho que o Miguel tá ali e acabou, entendeu? Um pouquinho do Miguel que eu sempre sonhei ter é o Miguel foi o Razael. Rafael, filho. O Miguel foi o Rafael, eu Rafael. acho que foi o Miguel e o Razael, filho dele, que eu amo, é um pouquinho também do menino da família, do homem da família que a gente chama.
Então a gente ama muito os dois e eu acho que Deus não deu para mim, mas deu para a pessoa que eu também amo, que é meu irmão. E foi assim, Valentina não estava nos planos. Então, em 2015, eu tinha acabado de fazer redução de estômago. Aí, tem aquela época, né, de carnaval, dia 10 de janeiro. Aí eu falei assim, gente, eu tô esquecendo alguma coisa. Eu tinha esquecido de tomar injeção, que eu tomava injeção por 12 anos, né? Milena não, né? Depois da Milena, eu tomei injeção. Milena tinha 12 anos, eu lembro até hoje. Eu esqueci de tomar. Eu fiz a redução no dia 28 de fevereiro, de janeiro, dia 10 do dia 9 em diante de fevereiro, a gente foi pro carnaval daquele ano, de 2015. E nesse dia 10 aí, eu acho que dia 11 mais ou menos, a Valentina foi feita porque eu esqueci de tomar a injeção dia 5. Caramba. Só que eu já tinha tomado a injeção há muitos anos, eu falei, Não vai dizem acontecer uma lenda, nada. minha avó falava, diz a lenda que quem toma injeção há muito tempo não engravida não, Vânia, fica calma. Aí eu tava, ó, mas eu vou tomar injeção. Aí tomei injeção mesmo assim, naquele mesma semana. Aí, em março, eu lembro até hoje, uma professora estava entrando na escola que me conhecia há muitos anos, aí a Viviane falou assim, ô, Vânia, você tá esquisita, isso subindo aquela escada, sabe? Tá esquisita, era 10 de março. Você tá esquisita, o que tu tem, cara? Tu não é assim, tu é pra cima, tu deixa a gente feliz todo dia. Tu tá meio esquisita, meio assim, quieta. Eu falei, ai, Viviane, não fala pra ninguém, não. Mas eu tô sentindo uns enjoos esquisitos lá, tu tá grávida. Falei que tô grávida, eu tomei injeção, eu nunca fiquei grávida, nem tô nas minhas coisas. Aí eu fui. Aí eu fui e falei, Viviane, quer saber? Esse negócio ficou na minha cabeça. Aí uma semana depois que ela falou que eu estava grávida, era dia 1º de março, no dia 10 eu fui lá fazer a ultrassonografia. Tu não fez nem exame de Não, urina, eu sangue, não não. acredito nisso não. Aí Assim. eu fui logo pro exame lá. Chegou lá, eu e Márcio. Aí chegou no exame, eu falei assim, doutor, eu vim fazer um exame. Aí ele, exame de quê? Qualquer um que fale se eu tô grávida ou não. Eu não sei nem que exame que tu vai fazer. Aí ele fez o exame. Quando coloca a ultra na minha barriga, eu não Você foi sabia. sozinha? Não, fui sozinha. Depois o Márcio chegou, porque eu fiquei muito desesperada. Aí aí ele falou: Olha só, ó, você vai ser mãe. Olha que legal. Eu falei: Legal por quê? Você tá louco? Eu falei: eu fiz ele fazer de novo. Bota esse negócio de novo, que eu quero ver se tem criança aí, porque eu não acredito, porque eu tomo injeção, que não sei o quê. Eu brigando com o homem, ele fez de novo. Eu falei: Vamos ver de novo, mãe, sim, coração batendo. Mas eu não quero ver nada, não. Eu quero saber se tem uma criança aí dentro. Ele ria, ele, Vânia, você não existe. Ele já era meu, eu conheço há muito Já tempo. conheci. Aí, tá, ele. Já sabe o nome? Eu falei: Nome de quem? Porque é menino ou menina, ele não tem ainda o sexo. Aí foi uma coisa, caraca, eu tô grávida de um menino, até a roupa pro Miguel, escrito Miguel, eu Você ganhei. comprou. Não, Ganhou. ganhei, porque todo mundo achava que era um menino, porque a Valentina só abriu as pernas com 9 meses. Então eu não Caramba. sabia se era menino ou menina. Aí tá, umas 2 semanas da cesárea, porque graças a Deus eu liguei. A Se não Valentina, era mais um, daqui a tá 10 anos já era louco? mais um, ó. Aí eu falei, não, Deus me livre. Aí uns 10, aí uns 15 dias mais ou menos faltando para nascer, eu fui no médico, aí ele, bom, chegou, vai chegar aí a sua Valentina, porque era Miguel e Valentina que eu falava para ele. Eu falei, jura? Ele não é Miguel mesmo, não? Aí ele, é a Valentina, não é o Miguel. Eu falei, ah, tá bom. Quando a Valentina nasceu, que eu vi aquele neném que botou assim em mim, eu falei, meu Deus, eu tinha que ser mãe de novo. Que garota linda, que não sei o quê. Eu sei que eu me apaixonei. Assim, eu já tinha tido a Milena, eu já sabia que era ser mãe, que não sei o quê. Mas com a Valentina parecia que eu tinha virado uma adolescente. Eu queria brincar com a garota, eu queria sair com a menina, eu queria fazer tudo para ela, assim, o dobro que eu fiz para Milena. E a Milena falava assim, e a Milena queria também ser mãe, né? Se achava a mãe da Aham, 12 Valentina. anos. Deixa que eu levo pro shopping, você só me dá o dinheiro. Deixa que eu. Mãe, pode ficar tranquilo, descansa, mãe. Então, assim, Milena participou muito disso. Me ajudou muito também, porque ela já estava com 15 anos quando a Valentina tinha 3. Com 4, 16. Com 17, ela ia para o shopping sozinha com a Sim. Valentina. Então, assim, essa parte de parque. Desculpa. Essa parte de parque, que eu não gosto muito,
Ela ficou pra Milena, parque, shopping. Eu não gosto muito do barulho do shopping. Tô começando a gostar de novo, porque a Milena agora tem a Helena. Então eu Isso. tenho que gostar por causa da Valentina. Então eu Tudo fui que pro. você falou assim, eu não gosto, eu não É. faço, eu não Então, aconteça, você esquece. tá, eu não falei pra você que eu tava com a perna doendo? Eu acho que eu tô com a perna doendo também para subir escada, porque no sábado ela me fez andar num shopping por 7 horas. Eu vi Entendeu? isso no Instagram, Eu vou velho. falar pra você, 7 horas no shopping pra mim, que não fica nenhum, foi um recorde Você que eu o quê? bati. Visitou Eu bati mais um recorde. quatro shoppings? Não, o Nova América é muito grande, né? Tu sabe, né? Sim. Então a gente chegou na hora do almoço, almoçamos, ela olhou, acho que loja por loja. Ela, mãe, Jesus. vamos olhar tudo para mim saber as entradas e saídas, vamos comprar uma maquiagem. No final, eu falei, eu preciso tomar um café, porque eu tô ficando meio Ela quase como irritada. segurança do Ela e a presidente tem que Luísa, saber todas as ela e a saídas. amiga dela me fizeram andar. Eu falei, olha, vou te falar, você não me chama por um mês para ir em shopping. Um mês e meio, porque além de você ter gastado todo o meu dinheiro, você. Eu tô aqui passando mal. Aí ela Jesus, ficou 7 horas. 7 horas. Acho que foi 7 horas, porque eu cheguei no shopping, era meio-dia, 1 hora, e eu saí 7 horas da noite. Foi às 7 horas. É, ou 6, né? 6, sete Eu não horas. Eu imagino que cheguei em seja. casa 8 horas da noite, Eu não imagino que nesse seja dia. isso. Eu já fui de ficar assim, 6 horas, mas 6 horas era quatro Não, horas aí dentro tu do vai restaurante. no, Não, você vai no 4 horas sentado no restaurante cinema, tu vai no conversando. cinema, vai não sei aonde. Não, não foi pra nada. Eu fiquei andando, eu só parava pra comer, tomar um café, não sei o quê, porque elas queriam era correr no shopping, brincar. Sabe o que ela falou ainda? Ô mãe, o parque abre 6 horas. Tem um parque do Nova América do lado de fora, né? Queria te arrastar pro Eu parque falei, 6 horas. e o que, que eu tenho a ver com isso? Que eu falei pra ela. Ela, não, sabe por quê? Porque a gente podia ficar um pouco no parque. Eu falei, o quê? Você, eu não sou dono do parque para ficar no parque essa hora? Ela, mãe, meu pé, eu só não vou te pedir pra ficar, porque o meu pé, se o pé de uma criança de 10 anos tá doendo, de 9, né? Tá doendo, imagine o pé de uma pessoa que com 35 anos, que nem eu, né? 35 anos, 35. né? Que vou fazer É, eu 36. esqueci de falar, viu? Essa informação do 36 aí. É, já falamos da sua carreira educacional, como nasceu a Evolução também, com 10 mesas e 20 cadeiras. Não, evolução não. Não, Evolução não, perdão. O Ventura. Deixa eu fazer um Um comentáriozinho cronograma. rápido. Meus filhos estavam estudando em uma outra instituição, né, de uma conhecida nossa. E aí, quando a gente ia para a igreja, eu faço esse caminho, passava em frente à Aham. escola. Todo domingo eu passava em frente à escola. O Benício ainda não estudava, o mais Uhum. novo. Ele passava e falava, mãe, a minha escola aqui, Ah, que tinha profetiza. aquela mãozinha do garotinho colorida. Mãe, É olha a isso minha mesmo. escola aqui. Aí a gente achava estranho, né? Aham. Não, beleza. Toda vez, mãe, olha aqui a minha escola. Ele nunca tinha ido para a escola. Calhou que no primeiro ano de escola dele, Pós-pandemia. pós-pandemia, foi lá e já era evolução. Como é que foi É, essa mudança do Colégio Ventura? Que era um colégio, não sei se eu posso falar, civil. familiar. Civil. Não, perdão, Ventura. Um colégio com aquela estrutura mais familiar, o pessoal que te conhece. Você tem alunos lá que são mães que são suas amigas de infância. São E como é que entrou pais que foram meus alunos, é aí? verdade. E como é que entrou virou de Ventura para Evolução? Onde foi essa virada de chave? Quando que aconteceu? Então, Qual foi o ano? na pandemia 2021, as escolas praticamente zeraram. Muitas escolas fecharam. E eu sou uma pessoa que eu não consigo desistir fácil de nada. Foi em E 2020, 21, não, 2020. 2020. 2020 começou a pandemia. Então, até maio, eu fiquei muito ligada em política. Eu virei presidente das escolas particulares, eu virei presidente de uma associação super escola, tudo durante a pandemia, porque eu queria mostrar para os pais a importância do educador na vida das crianças, mesmo que fosse online, do jeito que o pai quisesse. Uhum. Porque as crianças estavam adoecendo, entendeu? Adoecendo dentro de casa. Pais estavam batendo nas crianças, mães estavam perdendo a paciência porque não conseguiam ensinar o dever, porque mãe não é professora. Mãe não sabe a didática de ensinar um dever de casa, entendeu? Sim. E os alunos não conseguiam tirar suas dúvidas ali. Mas a gente estava tentando, fazia vídeo, mas não chegava no ponto de aprender. Tanto que o nível de. A gente teve, por exemplo, as crianças do primeiro ano. A gente teve que nivelar as crianças de novo no 2021 com matérias do primeiro ano. A gente fez um primeiro e um Mesmo segundo passando para o ano, segundo, passou para o fez um segundo, mas junto. aprendeu o primeiro e o segundo ano em um ano. Então, lá na Evolução, nós fizemos. Como nasceu a Evolução? Durante a pandemia, eu conheci muita gente, muita gente. E uma pessoa que eu conheci na Alerj
falou assim: tá faltando um colégio cívico-militar nessa cidade. Mas já existe a aplicação, falaram para mim. Mas a aplicação não tinha a proposta que eu não tinha, não era do jeito que eu pensava em como é a evolução hoje. Tem tudo, tinha tudo para ser igual, mas é um pouco diferente. Então nós abrimos o Colégio Cívico Militar Evolução. Na época a gente legalizou desta forma e logo depois, em 2021 começaram as eleições, né? Isso. Em 2022, Bolsonaro saiu. Então começaram aquelas um pouco de perseguição, mas em 2021, como eu já sabia que ia ter eleição, eu já coloquei o meu colégio para não ser federal. Já coloquei em 2021 para ser para os pais pagarem na escola, para poder a coisa continuar. Qual é a diferença do Porque federal? porque o federal vem verba do governo, os alunos estudam de graça, entendeu? Porque era cívico. Então eu tive que trocar o nome de novo, botar Grupo Evolução Escolas Militarizadas para ser um colégio militarizado, entendeu? Não para ser Uhum. um colégio. É um colégio como qualquer outro. A única coisa que nos diferencia é o modo de lidar com o aluno, com as regras, com as ordens unidas que a gente ensina para as crianças, com a disciplina diferenciada. Não que a gente imponha qualquer coisa, que você vê muito bem seus filhos sendo muito felizes na escola. As crianças da educação infantil aprendem, como qualquer escola, nas mídias, todo mundo vê isso. Porque às vezes as pessoas pensam assim: nossa, uma escola militarizada veio para tirar a autonomia da criança. Não, a gente veio para aumentar essa autonomia de uma forma certa. Entendeu? Uhum. A gente quer que os alunos sejam crianças pensantes de uma forma certa sobre qualquer assunto. Por isso que quando a gente fala assim, vai ter uma palestra com a delegada tal, a delegada vai chegar lá, igual a delegada que foi da 64, da DEAN, ela chegou lá e explicou os prós e contras de uma criança ser adotada, de uma criança que vive só com o pai, só com a mãe, para tirar aquele medo que algumas crianças têm. Ah, porque meu pai briga com a minha mãe. Não, eles têm que denunciar, eles podem falar para o pai, ou para a mãe, ou para um tio. Então, assim, uma escola militarizada se foca no melhor que a gente pode tirar de uma criança. Então, se eu posso tirar de uma criança que ele aprenda e tire. Por exemplo, a nossa média é 7, uma das maiores médias de São João de Meriti. Todos os colégios praticamente civis são média 6. A gente bota 7, mas a gente vai até o fim tentando ajudar o aluno a não ficar reprovado. A gente tem a prova final, depois tem uma prova onde ele pode ter a última chance de ser aprovado. A gente atua na educação para que o aluno aprenda. A gente não quer que o aluno passe de ano sem saber, porque isso é uma covardia até com o aluno, de colocar ele numa série maior sem ter ele ter aprendido uma série anterior que ele precisa aprender. Então, a gente não veio para tirar a autonomia, a gente veio para resgatar valores, a gente veio para ensinar o certo de uma forma mais exata, mais coerente. Não que eu seja melhor ou pior do que qualquer um educador, porque eu acho meus colegas de trabalho sensacionais no que eles fazem, e eles sabem disso. Tanto que eles confiam tanto no meu trabalho que eu virei a representante deles em vários lugares, entendeu? E eu me orgulho disso, de ser uma pessoa que transmite um caráter que possa representá-los. São diretores, são pessoas idôneas que não se vendem, não negociam a sua dignidade. Até na política, eu usei a frase que eu uso com os diretores: dignidade não se negocia. E eu não negociei em nenhum momento. Eu fui do começo ao fim, perdendo ou ganhando. Eu falei: eu não vou negociar. Se a gente tiver que ficar lá, falei para os diretores: se a gente tiver que entrar lá, a gente vai entrar da melhor maneira. Se a gente não tiver que entrar, a gente atua de outras formas no governo, ajudando o governo e fazendo melhor pelas escolas particulares. E foi assim. No Evolução, eu procuro ser uma diretora bem exata, bem presente com os pais. O Valdir está lá, nosso tenente, nosso diretor também. Me ajuda em tudo, entendeu? Desde o começo. Desde quando virou evolução? Isso. Primeiro era meu tio, o Valdir ainda não estava lá, né? Primeiro era o Valdir, primeiro era meu tio, era o Sidney na época. Aí o Sidney foi para outra escola, que ele foi chamado. Aí ficou. Eu fiquei sem um diretor pedagogo.
E eu lembrei que o Valdir era tenente da aeronáutica e era pedagogo. Eu fui buscar o Valdir em Rio das Ostras. Caramba. Eu cheguei em Rio das Ostras, Valdir na praia. Eu Mas você falei, conheceu o Valdir da onde? Valdir era pastor da minha igreja, da minha nova igreja, né? Da ICR. Então, o Valdir falou, Vânia, tô sem fazer nada, mas eu não quero ir pra São João, não. Falei, Valdir, vai só segunda-feira fazer a Ordem Unida para me ajudar, me ajuda a fazer o regimento, não sei o quê, não sei o que lá. Ele entendia muito, muito de educação. Eu falei, vamos me ajudar? Aí ele, caraca, Vânia, então eu vou só segunda. Aí ele só ia, no começo que ele morava só em Rio das Ostras, ele toda segunda-feira ele saía 4 da manhã e estava 6 horas, ele chegava primeiro que eu. 6 horas estava na escola e ele começou fazendo Ordem Unida, começou a mostrar, mas ele tinha que ir embora na segunda. Aí terça, quarta, quinta e sexta ficava eu junto com os coordenadores, que na época foram, assim como eu abri do sexto ao nono ano, eles foram uma base para mim que não entendia do Porque sexto ao até nono ano virar a ainda. evolução você só tinha até o Até o quinto. quinto ano. Eu sempre gostei de trabalhar só com crianças até o quinto ano. Eu agora, tu acredita que eu gosto de trabalhar com essas crianças do sexto ao nono? Eu aprendi a lidar com essas crianças através do Valdir e dos coordenadores, principalmente do Gustavo, né? Que você lembra? Do Lembro. Gustavo. O Gustavo foi um divisor de águas para mim. Ele fez eu gostar de trabalhar com Fundamental 2. Os professores são, assim, de primeira linha da escola, são professores renomados. Eu, assim, eu acho que os alunos, por exemplo, a gente teve uma aprovação máxima aí na Cefet de um aluno que passou pela nossa escola já sem fazer muita divulgação, sem fazer muita, assim, igual a gente está fazendo esse ano. A gente, esse ano, tem preparatório, tem a monitoria. Esse ano a gente vai aprovar uns 4, pelo menos. Aí nessas escolas navais, Cefet, onde tiver prova, a gente vai botar todos os alunos para fazer. Todos eles vão fazer todas as provas. A gente tá, o coordenador agora, a Carla, junto com o Wallace, eles vão escrever, vão ajudar nesse processo para que a gente tenha o máximo de aprovados e os pais, assim, se orgulhem de ter colocado o filho assim, sobre a nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade Sim. muito grande, principalmente para os maiores. E os menores, gente, você sabe, né? Eu tenho que tocar o violão com eles, porque senão eles passam, tia, é hoje? Eles já começam lá na porta assim, tia, hoje é sexta. Tia, hoje, passam por mim na portaria lá, tia, é hoje que tu vai tocar, né, tia, pra gente. Então eu tenho esse hábito de tocar até hoje, desde 20 anos atrás até hoje, eu gosto de tocar músicas para eles. Então, quando eu não toco, eles sentem a falta, eles passam, você não foi ontem, por que você não veio? Já faz parte da Aí rotina já faz dele. parte da rotina, já está até no meu nome está lá até no calendário escolar, dia sexta-feira, a musicalização infantil. Eu já sou professora, então nessa sala, nesse horário. Você é a professora, para poder eles ficarem esperando você. Então, na minha sexta-feira, de manhã e de tarde, é guardado para essas crianças, Antes entendeu? de eu continuar aí, que eu vou pegar um gancho agora, como é que a música entrou na sua vida? Então, foi na igreja. Mas teve algum motivo específico que você falou, eu vou tocar Não, porque eu você tinha já uma. gostava? Não, eu tinha uma tristeza que ninguém sabia, nem minha avó. Eu tive um sonho uma vez, sabe? Ninguém sabe dessa história, nem o Márcio. Eu tive um sonho uma vez que eu. Tandadã, revelação aqui inédita. A revelação inédita. E eu tive um sonho que eu tocava na igreja, né? E eu falei, meu Deus, eu tive sonho com 12, 13 anos, assim que eu entrei na igreja. Assim que eu entrei na igreja, eu fui batizada com 15 anos, mas eu tive esse sonho com 13. Aí eu sonhei que eu tocava naquela igreja ali. Eu falei, mas eu não sei tocar nada, nem gosto de tocar. Que eu vou tocar o quê? Aí minha avó falou assim, eu tenho um presente para você. Você gosta de tocar? Aí eu falei assim, não gosto de tocar, não. Mas eu falo, não, não coisa. Ah, vó, eu gosto. Eu sei que eu ganhei um violão. Aí É, depois que eu ganhei esse violão, porque eu sonhei que eu tocava, que não sei o quê, tudo bem. Comecei a gostar, eu ficava vendo todo mundo nos ensaios, porque tinha quem não sabia nada, os que sabiam mais ou menos, e os que eram top de linha. E eu olhava e falava, eu quero ser esses daqui. Eu quero tocar na igreja, eu quero tocar igual isso aqui, cantar igual isso. Cantar eu não canto nada até hoje não, mas tocar eu me Olha que eu garanto. peço pra você dar uma palhinha, hein? Entendeu? Eu não canto, não é tocar, eu me garanto. Mas aí eu aprendi do violão, eu aprendi a tocar teclado sozinha. Caramba. E já meu irmão,
Ele aprendeu todos os instrumentos sozinho, o Rafael. Ele Jesus. sabe tocar todos. De baixo a teclado, a violão, a bateria, não sei o que. Ele sabe tocar. Ele aprendeu. Sozinho. Eu acho que quando Deus dá o dom, dá completo. E eu conheço outra pessoa também que toca de ouvido. Toca tudo, todo instrumento, até o Rafael não sabe tocar De sopro. os de sopro. Mas tudo que você tiver por aqui de tocar, ele chega aqui, ele. O Ele que é que você toca e quer? toca bem. O que é que você quer? De ouvido. Ele escuta aqui e toca ali. Ele é muito. Ele é de ouvido. E eu ficava assim, garoto, você é desse tamanhozinho aí, toca isso, e eu não consegui cantar esse negócio. E eu fui gostando, gostando, aprendi, fui levantada instrumentista da igreja. Aí meu irmão morreu. Foi isso que aconteceu. O seu irmão já estava na igreja com você? Meu irmão entrou na igreja comigo. O de 17 anos que morreu, ele já era da igreja há 3 anos ou 4, mais ou menos. Desde 15 anos, eu tinha 15, ele 16. Aí quando ele fez. Não, eu tinha 14, ele 15. Aí com 15, 16, 17 anos ele morreu. Todos os jovens da igreja pararam na minha casa nesse dia. Eu Caramba, velho. fui pro culto, todo mundo já sabia que ele tinha morrido, e fui para dar culto, deram a notícia para os jovens numa salinha, não deixaram entrar nessa salinha. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Mas eu não, nunca passou pela minha cabeça que meu irmão tinha sofrido um acidente e tinha morrido. Quando eu fui para casa, um monte de gente falou assim: a gente vai com você hoje para ficar perto de você, não sei o que, até teu irmão voltar do Manaim, que não sei o quê. Mas já estava tudo combinado. Já, o pastor que Foi na estava volta do Manaim? com o Márcio, com todo mundo, eles estavam no Manaim, era um acampamento que eles estavam construindo para a igreja se reunir lá. Estava em construção na época, o Manaim hoje é lindo, mas estava em construção na época, e o Márcio e todos os meninos da igreja que eram jovens Iam pra lá estavam. pra ajudar. Por exemplo, o meu irmão morreu 6 horas. 8h30 eles chegaram na minha casa, todos esses jovens. E as meninas da igreja foram comigo para minha casa, para essa casa que é a escola hoje, foram comigo. E aí eu Porque elas já sabiam já que tinha. sabiam. Quando o pastor chegou, o pastor Celestino, chegou e deu a notícia, minha mãe começou a gritar, a chorar, e eu não acreditei. Eu falei, meu irmão morreu de quê? E eu comecei a chorar muito, fiquei muito nervosa, eu não sabia o que acontecia. Eu não sabia se acudia meu irmão, se acudia Rafael, eu não sabia que nem o que eu fazia naquele dia. Eu sei que eu só fui ver meu irmão morto, porque eu queria ver ele morto naquele momento, mas ninguém deixava eu ver. Eu falei, onde meu irmão tá? O que aconteceu? Ele morreu como? Eu sei que resolveram tudo, era de noite. No outro dia a gente já foi pro enterro do Wagner, né? Do Júnior, que eu chamava, que era o mesmo nome do meu pai. Wagner Ventura da Silva Júnior. E eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar mais essa perca, que minha mãe vai ter um treco. Eu sei que a gente passou aquilo tudo, muita gente ficou acompanhando a gente da igreja, indo lá em casa todos os dias. O pastor Celestino ordenou, fez escalas, assim, não deixou eu pensar em qualquer coisa que não fosse que Deus estava comigo naquele momento. E eu tinha 16 anos, tinha começado a namorar o Márcio, e, e no ano seguinte eu fiquei noiva com 17, e 18 a gente casou e a vida tocou, assim. Lá Sem o hoje, pai, lá, quando você começou o Ventura, Ventura não, é o Ventura, para vir para Evolução, a educação mudou bastante nessas etapas todas. A mudou, educação muda todo ano, né? mudou. Mas a gente teve algo que não tivemos, que é muito legal, que tem hoje você tem uma sala lá, um espaço preparado para as crianças. Ah, sala de recurso. Isso, é. E lá tem alguns instrumentos, por isso que eu ia falar, lá tem alguns instrumentinhos musicais para eles poderem A gente tocar. tem uns quadros, né, que você deve ter visto lá, Sim, onde as crianças mexem em tudo, telefonezinho, bolinha que cai para não sei onde. Isso é para estimular, né, o cognitivo da criança, estimular o ouvido. Isso é para estimular a criança. Isso é muito bem feito, né, por quem fez. E quando eu olhei, a primeira coisa que eu fiz é comprar 4 logo para a sala. E a gente montou toda a sala de recursos para as crianças especiais. A gente tem uma psicopedagoga que atende eles toda quinta. Apesar deles fazerem toda a terapia fora, a uhum, gente acompanha com uma Eles ficam na sala de aula, eles são laudados, assistem à aula, eles têm um diferencial em alguns exercícios, alguns não precisam. Mas eles são acompanhados tanto por mim quanto pelo Valdir, que nós somos psicopedagogos também. Só que nós não temos tempo de ficar na sala sim. dando um exercício onde eles vão, assim, evoluir. Então a gente criou essa sala ano passado, a sala ficou bem bonita, igual você viu que você falou.
E a gente tem, assim, alcançado um êxito, assim, as crianças têm avançado na educação, mesmo se, porque o aluno é difícil, não. Não existe aluno difícil, né? Nem impossível. Existe o professor que quer fazer o aluno aprender. Então, essa professora, a Gleice, né? Ela é sensacional com os alunos especiais. Ela tem feito um trabalho de excelência que a gente tem visto o resultado. E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente chama o pai, conversa com o pai. Os pais são extremamente presentes das crianças especiais da minha escola. Os alunos atípicos, a gente conversa com o pai aqui, a coisa acontece aqui. E esse retorno dos pais é o que faz aqui a gente conseguir avançar ali. E os pais são muito presentes. Isso, graças a Deus, eu não tenho esse problema na escola. Vocês fazem uma formatura onde vocês premiam os melhores alunos Sim. da escola. E há um tempo atrás, ano passado, o Matheus, filho da Grace, é Matheus Valentim? É o Matheus Amorim. Matheus Amorim, que é uma criança especial, autista, e ele foi o melhor aluno da sala. Foi. Gente, tu acredita? Acredito. Ele foi o melhor aluno da sala. Eu sempre acreditei no poder de aprendizado do Matheus, porque eu acompanho o Matheus desde 4 meses, para você que não sabe, ele entrou para mim do tamanho da Valentina. Eu ia te perguntar sobre isso. Devem ter crianças que você assumiu quando a mãe saiu da licença Sim, tem mais 8 que estão desde 4 meses junto com a Valentina. O Matheus foi criado na creche junto com a Valentina desde 4 meses. Eles foram acompanhados e o Matheus, desde quando era pequeno, ele foi laudado com 3 para 4 anos. Isso foi até um susto para a gente, porque ele era muito inteligente. O Matheus fazia contas e lia coisas de que criança de primeiro ano, mesmo sendo em pandemia, ele sempre foi muito inteligente. Então, ele é um autista que é bem amoroso, bem carinhoso, te abraça, te beija, te diz que me ama mais 100 vezes por dia. E a gente é muito recíproco com ele com isso, porque a gente quer que ele se sinta bem e ele sabe que ele é muito amado. Porque, para mim, o Matheus é até meu filho, que eu chamo. Falo para a mãe dele que ele é mais meu filho do que dela. Mais um Miguel, e para ela não ficar chateada, porque ele me ama também. E ela não fica, a Grace nem o Fabrício. Então, assim, o Matheus foi muito bem acolhido quando chegou, porque a gente tinha a Valentina e a gente cuidou dele como cuidou da Valentina na creche. Apesar de não saber de nada, porque ele nunca apresentou sinais algum quando era pequeno, apesar de ter algumas seletividades alimentares, mas a gente nunca ia imaginar, naquela época que ele entrou, que seria autismo depois. E ele foi crescendo, 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 e quando ele virou xerife pela primeira vez, acho que foi a maior alegria daquela criança. Mas ele virou por mérito, ele tirou 10 em tudo, ainda no simulado, o garoto gabaritou. Como é que, né? Incrível. Eu fiquei emocionada, chorei a beça. Eu falei, Matheus, você gabaritou o simulado em todas as provas. Ele, tio, você xerife. Ele só falava isso. Tio, você xerife, tio, você xerife. E ele, não. E outra coisa ele falava, tio, eu vou receber o chapéu preto. Eu falei, você vai receber o chapéu preto. E quando ele recebeu aquilo, acho que foi melhor do que $1 milhão na mão dele. Aquele chapéu preto faz toda a diferença para ele, entendeu? Porque só o xerife sub ou só o xerife? Xerife, subxerife também ganha. Aí eles usam isso. Então você que aí de São João que vê esse pessoal passando com o capzinho verde, sabe que o preto são os melhores alunos. Pode parar, melhores alunos. Pode parar lá e pagar um lanchinho para eles, um Big Mac. Não, os melhores alunos têm umas regalias na escola, Tá no shopping. Às vezes a gente vai no shopping, né? Que as crianças me falam, pega ela, vamos almoçar no shopping, então já sabe, se vê de chapeuzinho preto lá. Melhores alunos têm muita regalia na escola. Eles não enfrentam fila na cantina, eles são os primeiros podem ir embora, eles nos ajudam com as salas, claro. Eles não pagam alguns passeios. Eles têm várias regalias da escola. O xerife ganha, porque ele estudou para ser o melhor aluno da sala. E aí incentiva os isso aí incentiva toda a turma. Não, no próximo mês o xerife sou eu. Então, assim, ninguém fica com nota baixa. Só quem realmente não quer estudar. Porque o restante se dedica para ser o xerife da sala. Eles não brigam entre si para ser xerife, mas eles querem ser o melhor para pelo menos ficar entre o xerife, o sub, ganhar a medalha de melhor aluno do simulado. Isso aí para eles já é muita coisa. Não é uma concorrência que a gente diz, né? Sim. É um modo de fazer com que eles estudem mais. A gente tem conseguido porque, muito na verdade, êxito. eles não estão concorrendo um contra o outro. Eles concorrem com ele mesmo. Pelo contrário. Quem é o xerife é o bem tratado da sala. Eles querem
eles brincam, pô, tu ficou melhor que eu, que não sei o que, assim. Eles levam bem, bem leve o ser xerife, ou não levam aquilo, nossa, ele é xerife, não. Eles são, é muita leveza, conforme foi ensinado para eles, o ser xerife ou não ser xerife. Um tem que ser amigo do outro com o cap preto ou sem o cap preto. Então, primeiro, a parte psicológica tem que ser tratada, porque senão o xerife, não, eu mando em todo mundo porque eu tenho chapéu preto e acabou. Não, não é assim. Entendeu? Então a gente tratou tudo isso antes de colocar essa modalidade na escola, de ser xerife, de não ser xerife, essas coisas todas. Sim. Entendeu? Quando você mudou, você comentou há um pouquinho atrás, quando você mudou de Ventura para a Evolução, você falou que você sofreu algumas perseguições. Sim. O que acontece? A gente, no cenário, né, atual brasileiro, para um cristão é muito difícil. Para um cristão que quer valorizar a educação de uma forma correta, que é o que eu sempre sonhei na vida, é um pouco mais difícil. Então, por várias vezes, várias, e nenhuma teve êxito, graças a Deus, porque eu acho que quando a gente coloca Deus na frente de alguma coisa, eu acho que nada de mal acontece com a gente. Então, eu coloquei na mão de Deus. Então, o Ministério Público cismou com a nossa escola, de verdade. Cismou com a nossa escola, fez várias indagações, várias visitas, e nós atendemos eles com todo profissionalismo possível. Todas as 7 vezes que o Ministério Público foi para fechar a escola, e em nenhuma eles conseguiram nenhum motivo que levasse a escola. Por que que a escola quer ser fechada? Porque ensina valores para uma criança? Por que que a escola quer ser fechada? Se a escola ensina uma criança a brincar, se a escola trata de um aluno especial com mais firmeza, com mais clareza, com a companhia do pai, com a presença do pai, por que que a gente está errado? Aonde está o erro? Então, a gente levou eles a pensar. O que está o erro aqui? Então, depois dessa última conversa, nunca mais. Eles foram, porque a gente entendeu e fez com que o Ministério Público entendesse que a gente estava ali para somar, para ajudar na educação, para ajudar a educação, não de São João, mas ajudar, porque a gente tem outras unidades para abrir, igual eu te falei, que são surpresas também. Depois a gente vem contar aqui. Depois que abrir, a gente faz um podcast Isso só aí. para... Vai pro ano que vem tem surpresa. Então, quando a gente abrir essas novas unidades, eu acho que seremos perseguidos, mas não seremos abatidos, como diz a palavra, entendeu? Sim. Jamais abatidos. Então, assim, perseguido a gente é diariamente. Agora, se a gente vai abaixar a cabeça ou não, ou seguir em frente, é uma opção nossa. E a gente decidiu seguir em frente. Tanto eu, quanto o Valdir, quanto todos os educadores que estão conosco nessa jornada aí de escola militarizada. Hoje você tem quantos professores? Consegue dimensionar? Se Consegue? eu, claro, 40. 40 entre professores e colaboradores total? Professores, coordenadores, na unidade de São João, 40. 42, contando com a secretaria. Caramba, É é uma. muita gente. A gente abessa. É porque tem umas o Fundamental 2, ele tem uma entrada e saída de professores, né? Porque eles Sim, cumprem horário. Os outros são fiéis lá, todo dia estão lá, a carinha deles. A escola é a segunda casa, porque eles passam mais a tempo cara comigo do que em crachá. casa, na verdade. E são, assim, meus amigos do lado de fora. Trabalham comigo há muito tempo, são meus amigos, assim. Dentro da escola, a gente trata como. Nós somos, eu sou diretora, eles são professores, a gente trata como colegas de trabalho da melhor forma possível, sempre com muito carinho, com muito respeito. E do lado de fora, alguns são muito amigos meus. Então a gente sai, passeia, às vezes se diverte demais. Em festas da escola, acabou a festa, você já viu, assim, várias vezes, a gente se diverte também. Tudo Uhum. pra gente, quando pode se divertir, a gente está se divertindo. Porque a gente trabalha tanto, eu acho que não custa nada a gente se divertir de vez em Sim. quando. Então a gente vai para uma festa, a gente vai com o coração aberto, a gente vai, faz o melhor que a gente pode fazer, porque a gente quer dar o melhor para as crianças. Então faz o melhor que a gente pode, mas a gente também se diverte na festa, entendeu? A gente Sim. gosta do que. Eu costumo dizer, a gente gosta com força do que a gente faz, entendeu? É bom assim, quando a gente é apaixonado pelo Eu que faz. gosto. Não é que não. Até Mas no uma último vez, não dê trabalho, mas. uma vez me perguntaram, mas não, uma vez falaram para uma coordenadora minha que ela veio me contar, ai, sua patroa deve ser muito rica, né? Aí a coordenadora, cara, tu não sabe a vida que ela tem.
ela é apaixonada porque ela fala que ela tem mês que ela não ganha nem R$ 1, mas ela tá rindo para você da mesma forma se ela tivesse com 1 milhão na conta. Mas assim, não ligo, entendeu? Se eu tô ganhando esse mês R$ 1 e no mês que vem eu ganho 1 milhão. Eu não ligo pro dinheiro que eu ganho. Eu ligo para o que eu Que você consigo está construindo, fazer né? na vida dessas crianças. Eu ligo para isso, para a diferença que eu faço na vida das crianças, dos professores e de quem está comigo todos os dias na batalha, entendeu? É isso aí. Antes da gente passar para o próximo bloco, chegou o nosso lanchinho aqui. Ah, chegou lanche? É? Chegou, ó, nosso patrocinador, a Mozi Alimentos, que você vê aqui na Ah, televisão. Mozi, gente, a Mozi é Ó, maravilhosa. enviou pra gente, como sempre, aquele salgadinho frito. Tá quentinho. Pelo delivery, o motoboy acabou de trazer. Também enviou pra gente aqui torta de Eita chocolate com ferro. morango. A menina já pode comer? Deve estar de resguardo ainda. Acho que não Pô, pode, vou não. levar pra ela, porque quem tá de dieta sou eu, né? Porque eu tô, né? Já falei pra ele que eu tô acima do meu peso. Também enviou pra gente um bolo. Cadê? Que É de brigadeiro? delícia, gente. Eita. Olha. Olha que Feliz enviou pra aniversário, gente. Helena. Olha, Aí, Helena, ó. pra você, ó. E a gente, como eu sempre falo, lá na loja você encontra para pronto consumo, encontra torta congelada, torta para você É pegar ali verdade. na hora, Eu já levar para a fui. igreja e cortar. Salgados fritos na hora, É uma salgado congelado. delícia. Tem lá um que eu já pedi, vou pedir de novo, hein? Wellington, tá registrado O aí. Wellington também foi, hein? A empadinha de chocolate, que é uma Já delícia, comi. Uma não delícia. é? Então vai lá no Instagram deles, pega lá o link, entrega em São João de Meriti. Você pode levar para sua empresa, para sua igreja, para sua escola. Enfim, é sucesso É uma garantido aonde você delícia. levar. A gente vai dar uma pausa aqui para a gente poder degustar todas essas delícias aqui e daqui a pouco a gente volta. Valeu, rapaziada. Então, voltando aqui para o nosso segundo bloco, depois dessa pausa maravilhosa aqui para a gente poder degustar. Gostou, Vânia, dos lanches? Uma delícia, né? É muito bom. Tem nem o que falar. De Mozi é Mozi. Mozinha, mozinha. Vânia, como é que é no atual cenário do Brasil, você ser cristã, educadora e enfrentar toda essa dificuldade que a gente tem como cristão? Não vou falar perseguição, não, porque perseguição é forte, mas essa dificuldade de valores, essa troca e inversão de valores que a gente vive hoje. Como é que é trazer isso para a educação? Se manter firme pela pressão que se sofre. Então, Thiago, eu costumo usar uma palavra engraçada, porém forte. A gente vive de guerra em guerra. Literalmente, no governo aí dos 9 dedos, a gente vive de guerra em guerra. É uma guerra por dia, é um problema por dia que ele arruma pra gente. E E a todo dia gente deve ser uma nova portaria, alguma coisa assim, né? é, exatamente. A portaria, a primeira lá foi do banheiro de todos. A portaria de que pode isso, pode aquilo que a gente não. O cristão de verdade, um cristão que sabe as leis de Deus, que entende um pouco, não precisa entender da Bíblia, não, Os princípios, né? Que tem os que tem princípios. aqueles princípios básicos de um cristão, de uma Bíblia, de, de ser cristão, de entender o que Deus quer para a gente aqui na Terra. Eu acho que um cristão de verdade nunca votaria na esquerda, mas eu conheço vários que votaram. E eu acho que eles se arrependeram profundamente, porque a maioria dos que eu conheço que votaram foi em favor próprio. Porque eu tenho certeza que essas pessoas não são petistas, não são da esquerda, não acreditam que a esquerda, que o Partido do Trabalhador é uma solução para o Brasil. A esquerda vem trazendo informações que descaracterizam a família, que descaracterizam as crianças, que descaracterizam as escolas, que colocam no chão todo o trabalho de um educador. E educadores que se prestam a fazer palestras vestidos disso ou daquilo, que dão aulas de, posso dizer, entre aspas, de assuntos que não tem nada a ver com a educação.
Quanto à arte, a arte no Brasil virou filme de pornografia para mim. A arte no Brasil. Eu acho que tudo que o PT faz e que os 9 dedos manda, para não dizer outra coisa, é maligno. E a gente, como cristão, vive de guerra em guerra porque a gente está no governo deles, a gente está no Brasil e a gente está enfrentando uma guerra política. Quem não se atentou para o momento que a gente está vivendo, eu acho que não tá de acordo, não tá. Eu acho que até quem é da esquerda já se atentou e tem gente cristão que a gente fala, nossa, aquele ali é um cristão que não, mas ele não está atento aos últimos acontecimentos. Porque a gente não precisa ficar no Facebook, no Instagram, não sei onde, a gente só precisa ver um jornal. Porque o próprio jornal já defende o lado de lá, porque é comprado. E todo mundo, não é comprado, é verdade, não é verdade. Todo mundo sabe que não é verdade, mas todo mundo concorda. Né? Todo mundo que é mais velho, todo mundo que não é entendido de que é política e do que não é política. Então, assim, eu costumo dizer que é uma guerra. Então, a gente tem que informar a todo mundo que a gente puder a guerra que a Sim. gente está passando. Porque a gente tem um poder nas mãos de conhecer muita gente. Por que a gente não vai postar, então, o que é certo? Já que eles postam o que não é certo, a gente vai lá e posta o que é certo. Entendeu? Ah, porque isso aí é perca de tempo, que já o Brasil já se perdeu. Não. Eu costumo dizer que eu tenho uma neta que fez 1 mês hoje. Eu tenho uma filha que tem 9 anos, que vai viver daqui uns dias uma ditadura. Vai viver passando fome daqui 10 anos. Entendeu? Eu não quero isso para minha filha. Se vocês querem pro de vocês, eu não vou. Eu vou lutar até o fim defendendo o que eu acho que é certo. Eu acho que tem muita gente do nosso lado que pode nos ajudar com isso e a gente vê isso nas ruas. A gente está muito perto, está mais perto do que antes de, de ir mais adiante, ir além do que a gente foi até agora. Porque a gente já chegou muito perto de tirar a esquerda do poder. E agora a gente está um pouco mais perto, então a gente não pode desistir. A palavra certa é viver na guerra e sem pensar em desistir, porque a gente precisa ganhar essa guerra. Porque senão nossos filhos, nossa família, todo mundo daqui a uns anos vai estar pagando o preço da nossa ausência na política nos dias de hoje, entendeu? A gente está vivendo um momento muito, muito difícil economicamente no Brasil. Não é Exatamente. ainda o pior momento. Os economistas ainda dizem que vai piorar bastante. Muita Então, o que a coisa. gente está vivendo não é. Várias empresas já saíram do Brasil, empresas grandes, de vários desemprego, o dólar altíssimo, né? Taxado 50% disso aqui. Quer dizer, uma guerra política. Você, E o Brasil você no sente meio. isso na escola, essa crise? Muita coisa. Vários pais que às vezes pagavam em dia, Vânia, vou pagar 2 mês que vem, porque não tem dinheiro. A educação, infelizmente, para muita gente não é prioridade. Uma coisa que deveria ser prioridade na vida de um pai e de uma mãe é a educação do filho. Porque só com a educação que a gente consegue mudar o mundo, entendeu? A vida das pessoas. Só sabendo o que a gente está fazendo, falando, conhecendo de fato o que é certo, o que é errado, através da educação, que a gente pode mudar o mundo daqui a 9, 10 anos. Então, investir na educação hoje é preparar os nossos filhos para seguir em frente, bater de frente, igual a gente bate no futuro, entendeu? Por isso a importância que às vezes algumas pessoas não dão tanta, né? Igual umas dão muito e outras não dão nenhuma. Não, vou pagar o colégio ali porque eu tenho que pagar mesmo, mas só para o meu filho ir para um colégio melhor. Não, tu tá pagando o colégio porque você precisa que seu filho daqui a uns anos saiba o que está fazendo. E não é qualquer colégio que se coloca um filho. Você tem que pesquisar a ideologia do colégio, o que o colégio traz, o que faz. Tem mães que vão lá, matriculam e não querem saber do regimento escolar da escola, o que pode, o que não pode. Se entra no colégio, veja o que tem, peça para ver o regimento escolar. Isso é muito importante para a vida do seu filho. Eu costumo dizer sempre isso. A gente sempre apresenta em reuniões, mas existem vários pais dos meus alunos que pedem o regimento para ver. E a gente dá com o maior prazer, porque para eles entenderem do que a gente está falando ali, numa totalidade, do que a gente vai ensinar. Entendeu? Pedem para ver o plano de curso, são professores também, igual a mim. Então eles pedem, Vânia, posso ver o plano de curso? Posso ver? Ou então me perguntam, o que ele vai aprender
aqui, o que que ele vai aprender ali, essa aula de ética e cidadania, o que que aprende? Eles costumam perguntar muito. E eu acho isso muito legal. Tem diretor que às vezes, ai, que chato ficar explicando. Eu não, eu prefiro que me pergunte e se atente ao que a gente está ensinando para o filho dele, entendeu? Sim, porque você foi treinado de 17, hoje aos 35 anos, né? De 17 Gente, eu a tenho 46, tá? 35, a 35 você está ali vivendo isso todo dia e isso entrou Entrou no meu sangue. entrou no seu organismo e já está no seu DNA, não tem como Eu fugir. preciso, é uma necessidade para mim, fazer a diferença na vida das crianças. É mais forte do que eu. Se eu vejo que alguém está. A minha filha e a minha secretária costumam dizer: sai da secretaria em épocas de matrícula. Porque se eu pudesse, eu dava bolsa para todo mundo. Mas eu sei que eu preciso pagar meus funcionários em dia, eu preciso manter a escola, mas existem casos que a gente precisa abrir mão de alguma coisa para ajudar uma pessoa, porque eu acho que a gente é dando que se recebe. Eu aprendi isso a minha vida toda. Eu acho que é por isso que eu, igual falam por aí, acho que é por isso que eu não sou rica, entendeu? Mas eu sou rica de tudo que o dinheiro não pode comprar. Eu Sim, me é o sinto mais assim, importante, né? entendeu? Então, assim, ela não é rica, mas ela é feliz no que faz. Eu realmente, eu sou extremamente feliz quando eu estou com os alunos. Eu odeio férias, com força, entendeu? Ano passado, que foi uma época de eleição, que você não pôde estar no Dia dos Eu Pais, passei mal naquele eu dia. lembro desse dia. É. Você viu minha cara de desânimo, de eu vou, então já que não eu não posso, porque o eleitoral, como é que chama? O Tribunal Eleitoral estava todo na rua da escola no Dia dos Pais, porque eu não podia entrar para apresentar a festa. Eu nunca, nesses 30 anos de escola, 29, né? Vai fazer 30 ano que vem, vai ter festa, hein? Então, Opa, assim, 29 anos de escola, todos os dias dos pais e das mães, fui eu que apresentei. E quando eu me deparei em agosto do ano passado, que eu escolhi é, ser, estar como vereadora, e me informaram que eu não podia apresentar o você Dia quase dos desistiu da Pais, eu candidatura. falei, então pode tirar meu nome. Eu falei para ele, então você vai lá, pode tirar meu nome, porque apresentar, para mim é mais importante apresentar o Dia dos Pais do que ser vereador. Então você vai lá. Não, aí eles gostam, eu conhecia quase todos. Poxa, mas não faz isso, só senta ali atrás e fica assistindo. Eu sentei Não, ali, você se contorcia na cadeira. eu sentei ali atrás. E quem me viu falou, cara, ela não vai ficar bem, não. Aí a Milene ainda falou: minha mãe tá ali atrás, porque ela tá vindo a vereadora, todo mundo aqui já sabe, os pais entendendo a situação, mas eu não entendi a situação. Eu falei, verdade. Mas assim, eu não queria passar para ninguém que eu tava tão chateada. Mas assim, eu fiquei bem chateada no Dia dos Pais, porque foi o primeiro Dia dos Pais que eu não apresento uma festa. E para mim, aquele momento das crianças com os pais é o mais importante que tem na escola. O momento que eles vivem na escola, a experiência com os pais, que são Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Família, Festa da Primavera, onde os pais estão na escola completamente para eles. Então eles se sentem muito felizes, assim, se sentem extremamente acolhidos pela família. Nossa, meu pai veio na escola. Nossa, Sim, minha mãe está na escola. Eles se sentem, eles falam isso. Minha mãe vai vir, tia, minha mãe está aí. E quando um pai falta, eles ficam, ficam. cai. A gente tenta retornar, dançar com eles, mas não é a mãe nem o pai que está ali. Porque às vezes a mãe trabalha e não consegue ir mesmo. Mas na escola elas costumam mandar um representante da família, então fica um pouco melhor, né? Ameniza um pouco. Mas a presença é unânime, assim, em festa de paz. Eu gosto muito de apresentar e eu fiquei bem triste E nas falando eleições. sobre política, o que te fez entrar como vereadora? Como Mudança, candidata a vereadora? mudança, mudança e mudança. No governo que a gente vivia, era bom, eu não achava ruim, mas as escolas particulares precisavam de um. Eu preciso levantar, eu preciso de uma. Eles precisavam De uma voz? de uma voz e de um representante dentro da Câmara. A gente conversou isso com os diretores. Então eles falaram, vai, Vânia, que a gente vai te ajudar. E não só a gente, as nossas igrejas, onde a gente vai, os parentes. E aí eu pensei umas 10 mil vezes, vou falar para você. Eu sabia tudo que eu ia passar, porque eu já tinha visto vários amigos meus passando, amigos de infância, que é o Rogério Paz,
E ele sempre, a família dele vem de berço do Benilton Paes, Rogério Paes. Então eu vi assim, a família toda para você se candidatar. E a minha família toda ficou, que me tinha todos os dias em casa, chegou um dia que a Valentina virou para mim e falou assim: Ô mãe, você pode me colocar para dormir antes de você sair para fazer sua eleição? Aquilo acabou com a minha vida. Eu falei assim: claro que eu posso, Valentina, mas eu saí do quarto, mas eu chorei, chorei, chorei. Eu falei: o que eu estou fazendo com a minha família? Mas isso é normal para quem é político, entendeu? Não é normal para quem é diretor de escola, que vai lá, dá o carinho pro filho, bota para dormir. E aquilo, assim, meio que me desestabilizou no dia, mas eu peguei e falei assim: já que eu entrei, agora eu vou até o final e eu vou ganhar esse negócio. E sempre tinha alguém para te desanimar, mas tinha aqueles 50 para te animar no mesmo dia. Então eu vivi aquela roda gigante de emoções, de não saber às vezes o que fazer. E assim, eu posso falar para você que foi uma das dos 5 meses, né, mais felizes da minha vida. Eu nunca ri tanto com pessoas que trabalharam comigo na eleição, igual eu ri, igual eu andei na rua. Claro que teve os momentos de tristeza, de muito nervosismo de todo mundo, de briga até, mas a alegria que aquele povo que me Estava te ajudava, apoiando. que me apoiava, que falava assim: Mano, tu tá aí, mas vamos pra cima, a gente tá contigo na rua. E às vezes não estavam ganhando nada, mas estavam comigo. E eu falei: cara, eu não vou desistir, eu não desistia por causa deles. Falei: gente, eu preciso ganhar isso para mudar a vida dessas pessoas. E até hoje, eles falam: pô, Vânia, faz um grupo aí, nem que seja pra a gente botar a sua escola, a gente vai. É só para você sair com a gente, porque você fazia a gente tão feliz que a gente quer ir pra rua contigo, nem que seja para caminhar, fazer uma caminhada e voltar. Existe. Eu falei: eu vou fazer o grupo de novo de caminhada pro Evolução agora. A gente vai expandir o Evolução nesse São João de Meriti. Ele faz qualquer coisa, mas volta com o nosso grupo, porque era um grupo muito unido, muito, muito legal. E eles falam até hoje: a gente sente muita falta daquele carinho de você perto, liderando a gente. E assim, foram dias bem tensos, bem cansativos, bem que eu fiquei muito doente depois que acabou a eleição. Fiquei 3 semanas de cama, mas graças a Deus eu tenho uma coisa em mim que eu posso até cair, mas no chão não fico, que eu costumo dizer. Então eu levantei muito rápido, já comecei a fazer matrícula na escola, voltei a ser diretora. Fui chamada para ser secretária de educação e não aceitei na época por vários motivos, porque eu estava realmente estafada com tudo, não estava preparada, mas tudo assim serviu. Muitas coisas da campanha serviram para a minha vida hoje. Muitas coisas que eu aprendi nas reuniões, nas ruas, olhando, serviram para a minha vida. Eu coloco em prática hoje tudo que eu aprendi para ganhar uma eleição, eu estou colocando em prática para ganhar a confiança dos pais dos alunos para colocarem na minha escola, entendeu? Então, assim, de alguma forma, eu estou tentando usar toda a dor que eu senti na época para fazer algo acontecer nas escolas que a gente vai abrir, entendeu? Você acha que Então, é possível? É até complicado perguntar, mas você acha que é possível dentro da política se manter fiel a Deus? Não. Eu acho que você se mantém fiel a Deus. Você se mantém, mas por um tempo. Porque eu não entrei para política, Mas mas eu, o é, que eu vi, a coisa começa muito certinha. Não que você vá, por a exemplo, intenção do coração é até boa. a Damares, né? Damares é uma mulher de Deus, uma pastora, não Conhece sei o ela quê. pessoalmente? Não, não conheço, mas eu li toda a biografia dela e conheço no Vamos te, apre- Instagram, a Vamos te Michele apresentar. Bolsonaro, entendeu? São pessoas que são referências para mim. Não se corromperam. Mas por quê? Por trás dela existe alguém, existem pessoas, quem sou eu em São João de Meriti? Entendeu? Quem sou eu para querer mudar uma coisa, um sistema que já está todo aparelhado ou não também? Durante Eu esse não período sei de como é que se. campanha, Mas durante o período de campanha a gente vieram conhece muita propostas? gente. Proposta? Vieram umas 50 mil.
tenho proposta, desiste, eu te dou tanto, eu não sei o quê. É assim, propostas que eu falei, não, eu não quero seu dinheiro, eu quero fazer campanha. Então, assim, propostas de dinheiro alto, você está me atrapalhando, eu te dou tanto e você fica em casa, não precisa fazer mais campanha. Você não quer o teu dinheiro. Falei milhões de vezes isso para várias pessoas. Então, assim, igual como eu falo, eu quando eu tenho um propósito, eu vou até o final dele, ganhando ou perdendo. E eu falei para os diretores, eu só desisto no dia 6 de outubro. Aí, no dia 6 de outubro, aquele negócio de compra voto para cá, compra voto para cá, aí eu vi a política brasileira, como funciona a política brasileira. Mesmo assim, eu tive uma votação muito expressiva sem comprar um voto, sem dar dinheiro para uma pessoa. Uma votação que até vereadores de mandato não tiveram, outros vereadores de mandato não tiveram. Então, assim, eu vi o carinho das pessoas comigo, mas assim, a coisa já estava muito bem resolvida, mesmo se eu tivesse 10 mil votos, entendeu? Então a coisa já estava bem resolvida. Então, para algumas pessoas, porque ela entrou, ela ganhou não sei quantos votos, não adianta. Se eu ganhasse 500 ou 10 mil votos, ia ser a mesma coisa, porque tudo estava resolvido. Então, assim, eu não quero saber se quem foi, eu quero que dê certo, entendeu? Eu quero que a minha cidade dê certo, eu quero que dê certo na educação, eu quero que dê certo na saúde, eu quero que o Léo faça o melhor governo que ele puder fazer. E eu oro por ele todos os dias, para que Deus ilumine ele, porque ele não é uma coisa fácil assim, ser vereador já é uma coisa muito complicada, quanto mais ser um prefeito, né, da cidade. Então, eu espero, eu falo com ele, eu falo com o filho dele que vai vir a deputado, eu espero que eles façam o melhor, façam o melhor para o São João, porque nós moramos aqui, nós amamos São João de Meriti. Então, assim, que o melhor seja feito para todos nós, não só para a pessoa aqui ou para o comerciante aqui, não. É para as escolas particulares, para as escolas públicas, para o comerciante, para o dono do lado da agência. O melhor para todos nós, porque São João de Meriti foi muito largado por muitos anos, entendeu? Foi muito roubado por muitos anos. Então, alguém que tem que fazer a diferença, tem que sair os 4 anos daqui, assim, com algo diferente. E eu acho que, do jeito que a gente está indo, eu acho que o Léo vai ser um bom prefeito. Ele sempre teve um caráter impecável. Conheço o Léo há mais de 20 anos. E o caráter dele nunca mudou nesses 20 anos. E eu acho que se tivesse que ter sido mudado por política, já teria sido mudado. Então, eu acredito fielmente que ele será um bom prefeito para nós. Apesar de um falar isso, outro falar aquilo, eu não sou uma pessoa influenciável. Eu costumo dizer que eu acredito que em 4 anos ele pegou a cidade tal, a cidade assim, a cidade assado. Eu não me importo nesses primeiros anos, o primeiro ano, que eu sei que é muito difícil. Mas no segundo, no terceiro, no quarto, ele vai fazer um bom governo. Eu tenho certeza disso, entendeu? Você tem planos futuros para política? Então, por enquanto, eu não tenho. Eu quero ajudar muito uma pessoa, que eu ainda estou conversando com ele. Então, eu quero realmente ajudar muito uma pessoa. Quero que ele seja deputado, porque eu acho que vai somar muito com o São João de Meriti. Eu posso falar na próxima, se eu conversar com ele antes. E quero ajudar, eu quero que ele seja um deputado, porque eu acho que quando a pessoa é mais nova, com ideias novas, vem para somar. E eu acho que se ele vier, além dele ganhar, ele vai fazer algo diferente também pela nossa cidade, porque ele já vem, a família é política, a família entende de política e eu acho que ele vindo, ele pode nos representar como deputado estadual, que o federal ainda não escolhi, como deputado estadual muito bem representado nós vamos ficar, entendeu? Mas eu ainda não decidi. Não decidiu se você entra ou não. Não, eu não vou me candidatar a deputada. Apesar de ter tido 4 convites. Eu já falei para as 4 pessoas. Eu agora quero me focar na educação. Eu quero expandir o modelo de ensino da minha escola. Quando eu expandir, um pouco mais na frente, se eu tiver um pouco mais quando eu estiver estruturada, aí sim. Aí, quando eu estruturar a minha vida, que eu deixei 6 meses para trás, quando eu organizar os 6 meses de perda que eu tive,
aí sim a gente vai estar conhecendo mais pessoas vão me conhecer, né? Porque até agora eu conheço muita gente, mas eu queria que as pessoas entendessem que a política é a política. Você tem que andar conforme A música. a música. Que às vezes você pensa que a pessoa está sendo comprada ali, às vezes acontece isso aqui, mas não, a pessoa continua com o mesmo caráter. Às vezes as pessoas tiram, porque ela não ganhou, porque ela não é. Não, ela não ganhou, não é porque ela não é conhecida, porque não. Não, porque já tinham outras pessoas que as pessoas também iam votar. Entendeu? Então, assim, se dividir. Agora, como deputado, não, é dois, três. Então, a chance de eu ganhar triplica, porque é estadual. Eu conheço muita gente no estado. Sim. 18 mil diretores que eu conheço. Então, assim, é muito grande a chance, porque aqui em São João são três. Mas eu prefiro não me meter em política nesse momento. Eu prefiro ajudar a uma pessoa que eu acredito que vá somar com a gente, entendeu? Ai, que bom, Vânia. Para a gente caminhar para o final agora, eu acho que é muito importante um equilíbrio. Eu vejo que você tem várias frentes. Você tem a educação, você tem a fé, você tem a família, tem a política, tem essa galera que está nos bastidores que te procura, tem os diretores aí. Isso. E como é que você consegue conciliar É bem isso difícil. tudo? Então, eu já acostumei com Por exemplo, no dia que eu não atendo o telefone, as pessoas ligam para mim e perguntam: tua mãe tá bem? Porque às vezes a gente quer só um dia sem celular, sem WhatsApp, quer ficar só em casa, deitada vendo um filme. Então, eu boto meu celular no modo avião e respondo no outro dia. Então, eu parei de fazer isso porque eles ligavam para minha avó, para Milena, eu ligava para todo mundo para perguntar: tua mãe tá bem? Aconteceu alguma coisa? Ela não me atendeu? Porque eu sou assim, ele me falou comigo no WhatsApp, eu posso demorar, mas 6 horas da noite eu já respondi todo mundo. Eu posso dormir 8 horas. Meu horário de dormir, eu já falei, né? Eu durmo muito cedo. Então, assim, 8h30, sei nem o que eu tô fazendo, sei nem que horas tem, mas o papo tá São tão bom que você 9h30 tá já. conseguindo me levar 1 hora a mais do meu sono. Mas eu costumo dormir 8h30. Então, é, eu, 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 eu acredito que a gente vai ter umas mudanças legais e que a gente vai dar um salto muito grande em direção a coisas boas em São João de Meriti. Eu acredito piamente nisso. Deixa um recado aí para os nossos seguidores, quem está assistindo esse vídeo. Eu sei que é difícil ser mãe, eu sei que é difícil ser É, empresária, é difícil ser cristã, mas assim como você tem conseguido e tem aprendido todos os dias, deixa um recado para quem está em casa, para não desistir, para se manter fiel, manter firme. Fala também um pouquinho da escola, oferece de repente um descontinho para quem está nos assistindo, está chegando a época de matrícula. gente, eu quero deixar aqui um abraço para todo mundo, dizer que as portas do Grupo Evolução estão abertas para vocês. A partir do dia 20 de agosto já começam as renovações e as matrículas novas. Quem quiser pode ir a hora que quiser. Foi ótimo estar com o Tiago hoje. O papo foi tão Obrigado. bom que eu durmo 8h30, igual eu falei, mas são 9h30 que ele disse, né, Nove e Tiago? meia. E eu estou aqui para contar um pouco da minha vida para vocês. Espero que vocês entendam, gostem do conteúdo, sigam a página, porque o Tiago tem feito um trabalho espetacular aqui no Enrolados, né, Tiago? Isso. Tem trago informações muito legais que tem surtido muito efeito em São João de Meriti. Eu agradeço, assim, piamente o convite, tá, Tiago? Por ter vindo aqui, porque é uma honra, né, participar do teu podcast, porque todo mundo quer estar aqui e Obrigado. eu fui a escolhida da vez. E eu vou voltar para a gente terminar nossa conversa da segunda unidade, de como tá lá. No próximo dia 22 vai ter um desfile cívico aqui na cidade, vai ser no sábado que vem. Sexta. Espero que vocês. Sexta-feira. 23, então. Vai ser no sábado. Sábado que vem a gente vai ter Eu não sei se as escolas particulares ou eu vou participar, mas desde já vai ter esse desfile, eu vou estar presente, vai ser muito legal e fica por aí nosso convite de quem quiser conhecer o colégio, quem quiser me conhecer, pode ir lá no colégio também, todos os dias de manhã eu estou lá, eu fico o dia todo, mas de manhã eu sempre estou na escola. Pode ir lá porque vai ser muito bem recebido por mim ou por qualquer coordenador ou diretor que está lá.
Vânia, muito obrigado pela sua presença aqui. Você agradeceu, eu que Nada. agradeço a presença, o privilégio de poder estar aqui. Muito obrigado pelos aprendizados, pelo conhecimento, pelo testemunho que você pode dar de vida. Mesmo sendo muito difícil, tendo Quase um chorei, início mas não muito... chorei. Chorou que a gente registrou, não registrou? Registramos Chorei? aqui, ó. A gente não Desceu posta aqui. isso não, gente, chorar. Não, e o legal é que, na hora que você chorou, a lágrima ficou presa aqui. Eu Do lado falei, de cá você eu secou, segurei. mas daqui, ó, ficou. Então tem um registro aí para a eternidade, né, Falar da minha Nessa avó, hora eu fiquei tava aqui emocionada. parado no celular dela, dela. gravando. Então no teu telefone tem. Ai, gente, Obrigado chorar. por tudo, obrigado pela educação, obrigado pelo seu esforço na nossa sociedade. Já deixando para você que está aí nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso Instagram, vai lá, se inscreve, curte os nossos vídeos, isso fortalece, nos dá aquela alegria de estar conseguindo transmitir o conhecimento. Vai no nosso canal no YouTube, se inscreve lá. Perdão, falei errado, falei? Vai no Instagram e segue. É. E falei Vai certo? no YouTube, E Vai no YouTube e se inscreve, ativa o sininho. A meta é a gente terminar esse ano aí com 400 seguidores, 400 inscritos no YouTube, tá? Dá essa moral, deixa o seu joinha, não custa E nada. 50 mil seguidores no Instagram. Aí, ó, que maravilha. Já tô recebendo aqui já, ó. Recebo. Então, segue a gente aí, dá essa moral. Vânia, muito obrigado. Nada, Agradeço também eu que agradeço. ao esposo, Márcio, às filhotas, a netinha que ficou um pouquinho afastada da avó, que hoje completa 1 mês de vida. Deixei ela lá e vim pra cá. Para encerrar, ser vó é tudo isso que falam? É, E até um pouco mais? é ser mãe 2 vezes, de verdade. eu senti que vai vir uma lágrima. E dessa aí, assim, pode dar bala. Vou Minha mãe tá aqui estragar a embaixo. criança Pode toda. dar bala, pode dar o miojo, pode dar salsicha. A Milena hambúrguer. ontem falou pra mim, mãe, eu só vou dar Danone pra ela, Danoninho, com 1 ano. Eu falei, o quê? 3 meses eu tô enfiando Danone nessa garota, tá maluca? Essa garota é filha de pobre, tem esse negócio não, Milena. A gente dá o que tem em casa, então Danone não vai faltar. Ela tá muito fofa. Eu tenho acompanhado no Instagram, ela tá muito fofa. Tá ficando bochechuda já. É a cara de Guilherme. A gente aqui é avó, tá há 30 anos esperando uma neta com a nossa cara e vem a cara do pai. Entendeu? Isso aí. É É porque difícil. ama demais. Gente, muito obrigado pra vocês aí, ó. Obrigado por acompanhar a gente até o final. Fico Obrigada, com Deus. Um forte gente. abraço. Tchau, até a próxima.